Birras de Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Eu sou Ana Stilwell e estou aqui com a minha mãe Isabel Stilwell. Eu estou aqui com a minha filha, Ana Stilwell. Que engraçada, coincidência. Encontramos as duas aqui no público e hoje vimos fazer uma birra sobre... Eu tenho uma pergunta para te fazer. Força, estou pronta. Isto também é um bocadinho confessionário, centro Claro de terapia, a gente já sabe que o terapia ao público vivo apoia a saúde mental Exatamente. em todos os locais, seja na leitura do jornal, seja no site, Exato. seja em prestar o estúdio a Exato. pessoas que precisem de fazer terapia nestas paredes. Exato. Tu tiveste alguma vez consciência de que eu estive desempregada? Não. Acho que não. Estava a tentar lembrar-me. Acho que não. Eu acho que a mãe esteve sempre a trabalhar. Mesmo se estivesse desempregada, estava a trabalhar, não é? Sim. Duvido muito que tivesse feito muita diferença. Não, acho que não. Lembro-me de haver algumas conversas na altura do destaque dessas mudanças, mas não. Não tenho assim nenhuma sensação de ai meu Deus, a minha mãe está desempregada. Não. Esteve desempregada muitas vezes. Foi tudo uma farsa. Não foi uma farsa, mas houve momentos profissionais em que acabei num lugar e comecei noutro com mudanças, não é? Mudanças Exato. de emprego e desemprego, por exemplo, quando saí da Notícias Magazine, depois de 13 anos a trabalhar e num momento em que a revista era a revista mais lida em Portugal e por uma série de questões que os meus biógrafos Onde revelar. Sim, eu lembro-me dessas polémicas, mas... Pronto, a verdade é que deixei esse emprego Exato, e fiquei exato. sem emprego. E depois a seguir, quando saí do destaque, também voltei a Sim. ficar e a mudar a minha vida para uma vida mais de freelancer, Sim, etc. essa mudança sim, mas eu já fui- era mais velha, por isso Sim, tenho mais essa mas noção. eu estou a falar nisto porque eu acho que muitas vezes nós pais, primeiro, é bom sinal que não sobrecarreguemos os nossos filhos com as nossas angústias profissionais ou outras excessivamente ao ponto de eles se sentirem, ainda por cima, se não podem fazer nada Claro, por exato. isso, não é? E por outro lado temos sempre aquele fantasma daqueles pais, aquele modelo horrível que eu conheço algumas amigas que têm tu tens a comida na mesa, olha Que eu não nunca tive. Olha. tu tens esse brinquedo, olha, tens muita sorte. Sim, eu a não sombra tive. Tu vais de... para não sei o quê, como se todo o prazer ou toda a facilidade da vida tivesse que se pagar aos Claro. pais no fundo, porque eles não tiveram e nós temos, e isso pesa cria sempre como uma culpa. Exato. mas na medida do bom senso, eu acho que às vezes nós acabamos por escamotear problemas, nomeadamente profissionais graves, para não sobrecarregar os nossos filhos. E eu estava a pensar que se calhar não é uma coisa boa, porque se calhar quando a pessoa olha para trás, para a vida, primeiro porque são episódios no meio, imagino, de problemas no meio de muitos sucessos, ou insucessos no meio de muitos sucessos, e tendencialmente, à medida que o tempo passa, passam a ser mais irrelevantes, não é? E pelo contrário, até saiu dali coisas boas, não é? Mas até isso é muito importante que os nossos filhos saibam, claro. O processo. A minha mãe, porque deixou de trabalhar num jornal diário todos os dias quando nasceu, por exemplo, Tu Nasceste, passou para uma revista que era mensal e que era adaptável mais ao tempo. A minha mãe, apesar deste problema e de ter deixado para trás uma equipa que adorava e um trabalho que adorava fazer, como a Notícias Magazine, a minha mãe conseguiu encontrar outra solução. Sim, ou sim. dedicou-se mais aos livros, ou fez isso. E isso é bom. O exemplo da resiliência. Isso é bom da resiliência. Mas, por outro lado, olhando, os filhos podem ter problemas e julgarem e sentirem muito, sou só eu. Os meus pais tiveram carreiras de sucesso, os meus pais estiveram sempre empregados, meus pais tiveram, Sim. e agora chegou à minha vez e eu estou a falhar ou está-me a correr qualquer coisa mal. Sim. Sim, eu acho que há principalmente isso nesta nova geração
que viveu pela primeira vez o contrário, não é? Que de antes era precisas ter uma licenciatura, quando acabares a licenciatura vais ter um emprego e uma carreira, e agora deparamos-nos com uma geração que ainda que tenha feito a licenciatura e ainda que tenha feito tudo, tem provavelmente mais dificuldade em ganhar um ordenado bom ou ter uma oportunidade de emprego do que a geração anterior. Mas que mesmo pelas circunstâncias do mercado de trabalho e do mundo, vai ter um trabalho em que vai estar 2 anos num sítio, 3 anos noutro. É muito diferente. Na minha geração, quando eu mudei, e eu fui um bocado barreira nessa mudança, eu lembro-me da minha mãe achar que o facto de eu mudar de pais e filhos, depois para já era um péssimo sinal porque queria dizer que tinha feito alguma coisa mal, ou tinha feito alguma coisa mal, ou que era uma pessoa instável. Exato. E hoje em dia não é assim, exatamente. Pode ser um bocadinho ao contrário. Exatamente, mas é isso, por isso é que eu não sei, quer dizer, eu acho que em relação aos pais esconderem as angústias ou revelar, seja sobre o que for, seja, acho que é isso, o bom senso dita uma medida razoável e pelo menos algum envolvimento com as crianças na medida em que possam fazer alguma coisa, não é? E não haver aquela sensação de impotência, de angústia. Agora, em momentos de desemprego maior, as crianças vão perceber, não é? Vão ter que saber e, portanto, acho que é sempre melhor abrir e falar do que fingir que está tudo bem, porque as crianças veem através disso e sentem ainda mais assustadas pela ideia de que não está a encaixar a realidade e a narrativa não estão a encaixar. Eu acho que isso pode ser mais ansiogénico. Eu acho que sim, acho que é sempre um ótimo modelo de resiliência nós falarmos sobre as nossas dificuldades, principalmente quando já estão no processo de se começarem a resolver, ou seja, a pessoa dizer, eu estava mesmo aflita, agora começo a perceber que posso fazer isto ou aquilo, já no caminho de uma solução, e também quando já não estamos tão assoberbados por aquela angústia ou por aquela ansiedade que saia de uma maneira muito, muito descontrolada e que ainda não conseguimos processar bem e eles também não. Por isso eu acho que é sempre bom esse papel, porque não é só em relação a ter um trabalho ou não, é mesmo essa comparação de toda a gente tem uma vida melhor que a minha, toda a gente consegue tudo à primeira e eu não. É muito importante desmistificar isto, ainda mais agora nas redes sociais, em que só aparece o lado bom, não é? Mesmo a pessoa vê uma pessoa a ter um emprego, uma fotografia de um emprego espetacular e depois a fotografia seguinte é ele a viajar noutro emprego qualquer e podem-se ter passado 3 anos de desemprego entre isso, mas aquilo que eu vou reter, aquele adolescente vai reter este tem imensa sorte, esteve aqui e teve este emprego ótimo e agora já está no outro. Pronto, por isso acho que é super importante nós darmos a família, e não é só os pais, mas os tios e os irmãos, para ser uma amostra mais alargada de realidade nas relações, de realidade nos trabalhos, nos empregos, de como é que é o dia-a-dia, de como é que são as coisas, porque eles precisam de amostras de realidade, não é realidade trágica, não é as notícias também, não é? Porque as notícias não é a CMTV que vai dar o lado mais negro, mas não, coisas normais, às vezes é fácil, às vezes é uma seca, às vezes não é, às vezes é bom ir ao trabalho mesmo que quando... Sim, às vezes não há dinheiro, às vezes não há dinheiro e tem que se poupar, às vezes vai sendo melhor. O facto de se poupar não significa que esteja aflito, mas é uma estratégia de inteligência e de futuro. Todas essas coisas cabe-nos a nós mesmo e falar sobre o dinheiro, então, eu acho que o dinheiro é um tabu enorme ainda, eu acho, porque ou se vem dessa geração em que não se teve e tem-se uma grande coisa de não vou passar aos meus filhos a angústia que eu tive, nada lhes vai faltar, não há problema nenhum, não interessa, tiro da minha boca para ti, pronto, que não é saudável, porque a pessoa sente que há ali um desequilíbrio, e que estão a dar mais do que aquilo que podem e que aquilo vai... Porque as crianças sentem muito mais a culpa da mãe não estar a dar uma coisa para si própria e a dar tudo para os outros do que receber 3 brinquedos em vez de 2. E eu acho que internamente a sensação de que a minha mãe está a ficar aflita é muito pior do que ter um brinquedo só. Por isso acho que isso, tanto seja por aí, como seja por temos imenso dinheiro e temos imenso privilégio, tudo isso tem que ser falado, tudo isso tem que ser aberto e esclarecido. O equilíbrio é muito difícil porque eu acho que nós não aprendemos a falar sobre isso. Eu, por exemplo, tenho imensa dificuldade nisto, como a mãe me diagnosticou
de anorexia financeira, tenho muita dificuldade em falar sobre isso e em falar sobre isso sem ansiedade, em falar sobre o dinheiro sem ansiedade. Isto é o que há, isto é o que se pode fazer, como é que se organiza. Eu acho que isso é super importante. Há muita gente que diz que era fundamental ter isso na escola. Literacia financeira e até para saber, eu por acaso agora descobri um mestre de literacia financeira para as minhas ansiedades, que é o ChatGPT. Quando estou a tentar preencher recibos e não percebo nada daquilo e parece sempre que é tudo um pânico e que vai tudo correr mal, eu posso perguntar ao ChatGPT sem nenhum julgamento aquilo que eu acho que devia saber, mas explica-me o que é o IRS, mas explica-me o que é o IVA, mas explica-me como se eu fosse uma criança, e ele vai explicando. Portanto, quem quiser fazer isso... Este não seja uma das coisas que eu percebi no apagão da semana passada, foi que a inteligência artificial também depende da energia elétrica. Sim. E, portanto, os nossos amigos começarmos a ter amigos de vida reais. Verdadeiros. Exato, apostarmos neles ao máximo. Sim. Por isso acho que sim, acho que falar do dinheiro e do desemprego e das coisas que falham e das coisas que depois acabam por correr bem, acho que é sempre uma mais-valia para desenvolver a resiliência. Principalmente porque eu acho que um pai que está numa situação crítica e diz, eu não sei a solução, mas eu sei que vamos conseguir arranjar uma, dá o maior exemplo de resiliência e de força. E acho que isso é o que nós devíamos tentar passar. Adeus, Ana. Adeus, até para a semana. O público fica no ouvido.